apresentando Metrópole Saúde. Doutor André Gordilho, psiquiatra, muito boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Metrópole Saúde. Como vai, doutor? Boa tarde, Ina. Boa tarde, os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Prazer. Bem, então, vamos falar sobre um assunto que você ouviu, né? Comecei a falar no comecinho do programa, na abertura, exatamente sobre aquelas pessoas que todo mundo conhece, né? Todo mundo tem um parente, um amigo, um conhecido, um chefe que vive mal-humorado, que reclama de tudo, que tudo tá ruim, nada tá bom. Mas esse mau humor pode ser uma doença, não é isso, doutor? Isso pode ser um alerta para uma condição chamada distimia, que na verdade é um transtorno do humor, é um quadro depressivo, né, um tipo de depressão, que é uma depressão leve e crônica, ou seja, é uma pessoa que tende a ter um quadro depressivo leve que se arrasta por pelo menos 2 anos, no qual o mau humor, a irritabilidade, a disforia é um dos sintomas presentes. Mas nem todo mal-humorado necessariamente é distímico. Uhum. A distimia, ela começa a se caracterizar de maneira, você falou assim, 2 anos, mas como é que a pessoa começa a perceber que ela está convivendo com a pessoa com esse problema, ou então que está começando a ter esse problema? Na verdade, às vezes, ou seja, por ser um quadro em geral leve, é um quadro depressivo leve, então são os mesmos sintomas de uma depressão qualquer, ou seja, tristeza, desânimo, perda de prazer, diminuição da energia, a irritabilidade, e aquilo vai se arrastando durante muito tempo. Então a pessoa às vezes acha que aquilo, não, fulano é assim mesmo, né? Fulano não gosta de fazer nada, fulano não tem prazer em sair, sabe? Fulano é sempre mal-humorado, não é alegre. Então, assim, às vezes tem pessoas que já são caracterizadas dessa maneira, ele é assim mesmo. Então, esses quadros que são, geralmente, essas pessoas que já são assim mesmo, geralmente são quadros já de longa data, que a pessoa se comporta de determinada maneira. Então, esses casos é que a gente pode geralmente avaliar, né, que a gente deve avaliar com mais cuidado, que pode ser caracterizado um quadro de distimia. Bom, mas a gente vai melhorar o seu bom humor, porque Tarsila Alvarenga acaba de adentrar no estúdio. A gente vai melhorar o teu humor. Claro que não você que tem a distimia, mas você que esteja aí necessitando. Tarsila Alvarenga, boa tarde. Boa tarde, Dina. Boa tarde a todos. Tá de bom humor, é assim que eu gosto. Ótimo, assim que eu graças gosto. A Deus. Está toda arrumada, bonita, penteada. Sabe por quê? Porque hoje ela vai para a inauguração, junto comigo também, e com outras pessoas daqui da rádio, para a inauguração do Castelo Bahia do Domingos, que ele inaugura hoje, começa essa nova etapa na vida dele, e mandou presentes para vocês ficarem meninas mais bem-humoradas e mais bonitas e cheirosas. Nós temos 2 kits aqui que ele mandou de presente. Então, Edu, um beijo para você, sucesso, sorte. É um cabeleireiro extremamente bem-humorado. Você chega lá, você pode nem ter cabelo, mas ele dá um jeito, faz uma massagem, dá uma, sabe aquela coisa assim, te dá um abraço forte. E Edu é exatamente essa pessoa queridíssima nossa, né, Tarsila Alvarenga? Maravilha. Muito, ele é um muito fofo querido. e super competente, né? Então ele vai agora estar no Boulevard 161 a partir de 8 da noite, já começa aí. Interessados em ter o cabelo bonito, arrumado, mandem para cá suas perguntas, Com os o nome nomes completo. completos, tá? Com perguntas para doutor. Vai no Hzinho de dizer quero participar da promoção, porque aí a gente nem coloca teu nome no sorteio. Vamos melhorar esse humor, então, de todo mundo nessa tarde de quinta-feira? Como é que faz, Tarsila, para participar? 3505-5000, nosso telefone, o nosso portal metro1.com.br e o nosso WhatsApp, 981553258. Ela tá com o cabelo partido de lado, arrumado. Tá toda bonita, toda... Quem vê assim, pensa que eu venho todo dia horrorosa, Bem né? arrumada. Bem arrumada. Esse pode ser também um outro sintoma, doutor? A pessoa, tipo, relaxar com a aparência da depressão? Sim, o descuido, né? O descuido com a aparência, com a higiene, né? Com os cuidados pessoais em geral, são sintomas relacionados ao quadro depressivo e também pode estar relacionado à distimia. Uma vez eu estava até contando com o Tarsila quando a gente ficou falando a respeito desse tema, numa matéria tem muitos anos, a gente falou a respeito de pessoas, características de cada região. E tinha uma região que eu não lembro se era no interior do Piauí ou se era do Ceará. Um senhor extremamente mal-humorado, tolerância zero. Seu Lunga. Era Seu Lunga? Não sei, não era era Seu Lunga. famoso. Ah, personagem de Seu Lunga. Pronto. Colocaram também, falando a respeito de outros personagens que eram assim, extremamente mal-humorados. No limite. E foram tentar entrevistar ele na época. Faz muitos anos isso. Mas me chamou a atenção exatamente essa situação dele, porque virou um folclore na cidade.
O mau humor dele era tanto, arrancar um sorriso daquele homem era um problema, tudo para ele reclamar. Tudo, nada estava bom, as pessoas eram todas, sabe, ninguém prestava para ele de fato. Tanto que eu acho que não conseguiram, eu não lembro se conseguiram entrevistar ele, eu acho que não conseguiram, exatamente porque ele fugia e não queria saber, não recebia ninguém. É bem possível que ele tenha mesmo uma patologia de base aí, né? Só é difícil você convencer uma pessoa dessa a buscar uma ajuda, né? E que ela tem, né? E que ela tem o problema. Porque entra naquela coisa da Constituição, não, eu sou assim, sempre fui assim. Então, eu cresci assim. E foi mesmo assim. Foi mesmo assim. Quase, Gabriela. Kátia na 2. Oi, Kátia. Oi, boa tarde. Boa tarde, Kátia. Eu tô nervosa. Por que, minha senhora? Porque minha irmã, está entrando num estado depressivo muito grande, ninguém sabe o motivo. E eu queria que, por favor, doutor, me ajudasse. Quantos anos ela tem, Kátia? Minha irmã tem 23 anos. 23 anos, e você acha que ela está entrando nesse processo por quê? Assim, te acalma. Ela tem 21 dias que está entrando nesse processo. Doutor. Mas ela tem o quê? Fala pro doutor, André, para ele poder começar a entender. Exato. Te acalma um pouquinho, respira, a gente espera aqui, pronto. E agora começa a contar qual é a situação da tua irmã, pro doutor André. Minha irmã sem motivo algum, ela tem um casamento bem, ela trabalha, ela é uma boa profissional, ela é uma boa amiga, boa irmã, boa filha. E sem motivo aparente, ela está entrando em estado depressivo, ela diz que a mente dela fica acusando ela o tempo todo. Eu não sei como ajudar ela. O que é que você chama de estado depressivo? Me explique aí. Senhor? O que é que você chama de estado depressivo? Porque ela não ri mais, ela não tem alegria, ela diz que só quer deitar, só quer dormir. Ela não tem mais vontade de trabalhar. Eu fico incentivando ela fica assim, quando a gente fala as coisas com ela, parece que ela não está aqui, doutor. Ela passou por alguma situação estressante, por alguma briga, por algum problema recente? Que a gente sabe não, doutor. Não tem justificativa. E vocês tentam ficar animando ela, né, Kátia? Animando, falando as coisas pra ela, só que a gente já foi no psicólogo, assim, pelo psicólogo, que a gente é pobre, a gente não tem condição de pagar um médico realmente, entendeu? Que idade ela tem? 26 anos. Olha, não precisa entrar em desespero, assim, é possível, ou seja, pelo que você está me dizendo, o quadro tem 3 semanas que iniciou de uma forma um pouco mais aguda, é possível que ela esteja passando por um quadro depressivo, mas ela precisa ser avaliada por um profissional, por um psiquiatra, para que tenha realmente um diagnóstico, que não dá para ser feito assim pela rádio. Assim, o que eu sugiro para você é que você busque, né, ajuda no serviço público, ou seja, você tem emergências psiquiátricas, né, você tem a emergência psiquiátrica do Hospital Mário Leal, do Juliano Moreira, do 5º Centro, né, e a partir daí, ou seja, ela vai ter um atendimento imediato ali, para ter uma ideia do que está acontecendo. E a partir daí ela vai iniciar um tratamento e vai ser encaminhada para um centro de referência, ou seja, de acordo com a localidade que você more. Mas assim, a depressão, em caso seja um quadro depressivo, a depressão tem tratamento e tem cura. Então, assim, eu sei que mexe muito, já tem 3 semanas, isso abala muito a gente, mas tem tratamento, a pessoa melhora quando é tratada de forma adequada. E o que você precisa fazer é pegar ela, que deve estar sem força e sem iniciativa para fazer isso, e levar ela para um atendimento. Agora tem uma coisa também que a Kátia falou, que tem que ser observado, porque ela disse assim, ela tem uma família legal, quer dizer, não tem problema aparente nenhum. Aí ela fala, uma boa profissional, uma boa amiga, uma boa irmã e tal, e boa esposa, mas não está associado. A depressão, ela é uma doença como outra qualquer. Você não deixa de ser hipertenso porque sua família é legal, né? Então você pode desenvolver com uma família legal, com tudo bem, e você pode desenvolver uma patologia que é uma doença como outra qualquer, um problema médico como outro qualquer. Não tem que necessariamente ter, entre aspas, um motivo. Acontecer, porque você perguntou também para ela, né? Aconteceu alguma coisa, assim, algum problema? Ela disse que não sabia disso. Isso, então, assim, pode acontecer uma disfunção química cerebral, ou seja, que é o que leva a problemas, mas que tem tratamento e que melhora. Ô, Kurt, você manda... Kurt, eu acho que é, né? Porque é um nome importado aí. Você pode mandar para metrópolisaude@radiometrópole.com.br, que aí Tarsila Alvarindo responde para você, tá bom? E Edu Domingos pergunta... Doutor, o que é realmente a depressão? Tá ouvindo a gente, tá ligado, se preparando. Um beijo, Edu, boa sorte. A depressão, ele é um transtorno que é caracterizado dentro dos transtornos do humor, que é caracterizado basicamente por você tem que ter tristeza
ou anedonia, que é a perda de prazer, né? Que a gente tem que ter um mínimo de tempo, assim, não confundir depressão-doença com depressão-sintoma. Às vezes a gente fala assim, hoje acordei deprimido. Que aí, ou seja, as pessoas usam muito o termo depressão como sinônimo de tristeza. E não é isso. Tristeza é um dos sintomas da doença depressão. Tá? Então você tem que tomar alguns sintomas, como tristeza, perda de prazer, a diminuição, às vezes diminuição do apetite, ou aumento, a perda da libido ou aumento da libido. Você pode ter a diminuição da energia. Enfim, é um conjunto de sinais e sintomas, né, que tem um tempo de duração, que de acordo com os guidelines atuais você tem que ter pelo menos 2 semanas de duração para que você possa dar um diagnóstico de um quadro depressivo. Anônima está na linha 3. Oi, Anônima. Alô? Oi, Anônima. Oi. Eu fui diagnosticada com transtorno borderline, mas junto com esse transtorno eu fui diagnosticada com depressão psicótica, porque eu tentei o suicídio algumas vezes, agorafobia, que eu não saio de casa, eu não consigo interagir com outra pessoa, não consigo que outra pessoa me toque, perdi emprego, tudo. Só consigo ficar na cama, deitada o tempo todo, ou no chão, porque até às vezes a cama me incomoda. E tenho vários tipos de mau humor durante o dia, como se eu vivesse em uma montanha russa, como se eu vivesse subindo e descendo o tempo todo, e uma gangorra de emoções que me deixa extremamente cansada, e que fui já diagnosticada até uma dispepsia funcional devido ao meu quadro emocional. Eu sinto muitas dores no intestino quando eu estou muito estressada, tenho crises de pânico, já saí, várias coisas desse tipo. Posso te perguntar a tua idade, Anônima? Pode, 35. 35. O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno do pé da personalidade caracterizado por uma instabilidade emocional muito grande. Então a pessoa tem rompantes de agressividade, a pessoa pode ter oscilações muito grandes do humor, com momentos mais eufóricos, momentos mais tristes, alteração da imagem corporal e às vezes uma angústia muito intensa, no qual a pessoa às vezes se agride, ou seja, leva às vezes a automutilação, né? Ou seja, buscando muitas vezes o alívio dos sintomas. Esse quadro, ele pode estar associado a sintomas do humor depressivo e sintomas de ansiedade também. Então, o transtorno borderline, ele é uma categoria à parte, que tem um tratamento específico à parte, mas que, ou seja, pode cursar também com sintomas de humor associados, que são tratados juntamente com o cerne, né, o centro do problema. Aí tem que fazer o quê? Medicação também? Tem que ser medicação e psicoterapia. Outra anônima agora, para conversar com o doutor André, na linha 4. Oi, anônima. Alô? Oi, anônima. É o seguinte, meu sogro, há 23 anos eu o conheço, e ele é extremamente mal-humorado, vive falando mal do governo, não importa qual seja o governo, tudo sempre está ruim para ele. E a minha pergunta é, ele é doente ou simplesmente mal-humorado? Uma boa pergunta, assim. Na verdade, a gente, para responder isso de uma forma assim, adequada, assim, ele pode... Existe a possibilidade teórica dele ter um quadro distímico aí, um quadro de, né, uma irritabilidade patológica, digamos assim. Mas pode ser que ele não tenha nada, né? Aí só uma avaliação criteriosa para a gente poder... Ele gosta de ser mal-humorado? Pode ser, né? Pode ser que ele esteja irritado com a situação atual, enfim, não sei. Mas ela fala que todos os governos reclamam de tudo, então... Pois é. Como eu conheço a menina, é bem jovem, é uma amiga, e acabou meio que afastando toda a turma, porque era aquela pessoa que se ligava, vamos fazer isso? Ai, não, lá vem você me chamar pra essas coisas, você sabe que eu não gosto. Afinal, do que você gosta? A pessoa não gosta de nada. Se você chama pra fazer alguma coisa, ela sempre, mesmo algo que ela gosta, ela busca 1000 dificuldades. Antes era porque estava desempregada, agora ela já tem emprego, mas também dorme aqui. É muito difícil lidar com essa pessoa. E é uma pessoa muito jovem, cheia de possibilidades pela frente, sabe? Tem uma família, como já falaram aqui, super atenciosa, mas é uma pessoa muito difícil de lidar. Ela tá sempre mal-humorada. Por mais positivo que apareça a situação, ela encontra algo negativo para citar. E às vezes esse mau humor está mascarando uma tristeza, né? Ou seja, está mascarando uma falta de capacidade dessa pessoa e está sentindo prazer nas coisas que habitualmente ela gostava,
né? Isso é uma característica da patologia. Talvez essa irritação seja exatamente pela falta de capacidade de sentir prazer, né? Assim, ela gostava de sair, não gosta mais. Então, porque sair perdeu a graça, né? Gostava de ir pra praia, não gosta mais. Gostava de comer determinada coisa, não gosta mais. Perde interesse por sexo, perde interesse por várias coisas. Então, isso é um sintoma que a gente chama de anedonia, que é a perda do prazer, a perda da capacidade de sentir prazer. Isso é um dos pilares da depressão, né? Então, e a irritabilidade às vezes vem. Agora, quando isso vem num patamar mais leve, ou seja, a pessoa, ela tá assim, mas ela consegue a trancos e barrancos ser funcional. Ela consegue aos trancos e barrancos ir para o colégio, ir para a faculdade, ela consegue aos trancos e barrancos trabalhar, mas é uma vida sem cor. E é tudo muito pesado. Tudo muito pesado, é tudo exatamente, pesado. tudo muito difícil. E não precisa ser desse jeito. É só que é difícil, às vezes, você convencer uma pessoa de que, não, mas eu consigo trabalhar, consigo, né, enfim, eu tenho... vou para a faculdade, faço. As pessoas introjetam que é o seu jeito, mas certamente não é. Certamente tem alguma coisa aí que você pode se ajudar e pode melhorar, porque a vida não tem que ser desse jeito. Você não tem que encarar assim as coisas como se fosse um fardo. Quando tudo passa a ser um fardo, tem alguma coisa errada. Não, e acaba virando fardo mesmo, né? Não, Porque vira você fardo. acaba absorvendo tanta coisa que você não consegue, né? Para você é um fardo, mas tem alguma coisa errada, porque não é para ser assim. E é uma pessoa que desde a adolescência, os colegas sempre identificaram assim, o apelido era Smiley justamente porque... O contrário, né? Meninas, me mandem os sobrenomes de vocês, tá? Que quiserem participar da promoção aqui dos kits. Tem shampoo, condicionador, máscara capilar, né? Tá sendo bem bacana, bem cheiroso. Menino, e coisa de gente rica, viu? Deve ser caro esse negócio. Não quero. Pra sua mulher. Adriana na 5. Então para você mesmo. Homens também podem participar, viu, gente? Fiquem à vontade. Oi, Adriana. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, minha mãe, ela tem 69 anos. Quando eu tô ouvindo aqui as pessoas falando, minha mãe tem todos esses sintomas. Cada momento ela apresenta uma coisa diferente. O fato é que ninguém gosta dela, ela não se dá bem com ninguém, ela briga com todo mundo, ela é evangélica há 20 anos, ela não está conseguindo nem mais ir para a igreja. Ela ama os netos, aí fica, tô com saudade. Quando os netos estão perto dela, ela não leva os meninos porque ela fica nervosa, ela não consegue se concentrar em nada, ela não consegue se divertir, tudo está mal, tudo está ruim. Ela diz que o melhor lugar para ela é na cama, toda enrolada, o calor desse de Salvador, e ela fica toda enrolada na cama. Mas isso, doutor, já tem muito tempo, isso já tem uns 4 anos. Porque meu pai já é falecido, ela separou já tem bastante tempo e desencadeou tudo isso depois que minha irmã separou do marido. Ela não quis aceitar a separação da minha irmã, né? Então aí ela ficou no quadro de depressão, ficou muito mal e aí fica assim, de tempo em tempo, toda semana, na verdade, cada 15 dias, ela apresenta um sintoma desse diferente e assim, é complicado a gente lidar com isso. Olha, Adriana, pelo que você está me descrevendo, é bem possível que ela tenha um quadro depressivo. Mas assim, o idoso, ele geralmente, às vezes, a depressão no idoso se manifesta um pouco diferente do que no adulto jovem. Porque às vezes a tristeza não é tão presente, às vezes o idoso é mais poliqueixoso, enfim, mais pessimista, às vezes um pouco mais irritado. E às vezes não necessariamente ele está se queixando de tristeza, está chorando pelos cantos. Ele começa a se queixar de um monte de coisa e as coisas perdem um pouco a graça. De qualquer sorte, no idoso também, como também em qualquer um, é importante você fazer uma avaliação clínica nesse paciente, porque um problema de tireoide pode, ou seja, levar a sintomas depressivos e outros problemas clínicos também. E precisamos avaliar também a parte neurológica dela, para se não está desenvolvendo algum problema neurológico, como um quadro de Alzheimer, que pode, ou seja, começar com mudança de comportamento, começar com sintomas, né, de alteração comportamental, como tristeza, etc. Mas me parece que, como já vem se arrastando há 4 anos, tem uma característica de um quadro depressivo, né? Mas a gente tem que ser criterioso e afastar todas as possibilidades. Mas, pelo que eu estou entendendo, é bem possível se tratar ela e ter um bom resultado. E talvez, por ter um fator desencadeante aí, como o falecimento do marido e a separação... marido, já estavam separados há um tempo, ela falou. Então, de repente, ela não sentiu... Bom, mas enfim, é uma presença
masculina, né? De repente um pai para as Mas filhas. também teve da filha, né? A filha separou. Isso às vezes mexe também trabalhar, e eventualmente juntamente com o tratamento médico, um tratamento psicoterapêutico para lidar com essas dificuldades. Porque aprender a lidar com perda e a lidar com frustração é extremamente importante. Porque quem não consegue lidar com perda e frustração tem uma possibilidade maior de desenvolver sintomas, né, afetivos, né, depressivos. Jaciara, eu falo com Bárbara já. Deixa a gente conversar com a Jaciara que tá no celular. Oi, Jaciara, na 2, Oi, Dina. Oi, meu amor, baixa teu rádio, por favor, Eu querida. vou baixar. Sim, Olha, senhora. você, como sempre, prestando, né, esse serviço. Eu quero dizer, sabe, Dina, boa tarde, doutor. Essa tarde. moça de 35 maravilhosa que ligou aí, que a gente vê o mundo para ser feliz. E que, assim, ser feliz não quer dizer todo dia, toda hora. E que ela busca, assim, vá tudo quanto é coisa para dançar, em grupos que ela possa falar, dizer o que ela está sentindo, que eu espero que você esteja me ouvindo, querida. Saia dessa cama, que a vida é bela. Tanta gente doente que não pode andar. E outra coisa, doutor, será que também não tem... Eu vi falando assim que às vezes algumas vitaminas, a carência pode causar isso nessa moça. E ela vá, procure ver se não é tireoide também. E que não fique em casa, não. Converse com as pessoas. Quando você sair, conte o que você está sentindo. É bom a gente falar, tá bom? Um beijo, Jaciara, mas nem todo mundo consegue expressar os seus sentimentos, né? Exato. E às vezes seja, assim, é importante fazer uma avaliação clínica que eu falei também, sedose, vitaminas e etc, né, vitamina D e tireoide, dentre outras coisas. Mas às vezes para um paciente deprimido, né, que está se sentindo inútil, que está se sentindo incapaz, você chegar para esse paciente e dizer, olha, não tem motivo para você estar assim, sua família é ótima, força, só depende de você. Isso para o paciente é péssimo, é uma mensagem porque ele se sente pior ainda. Porque ele não consegue... Não tem a força para poder isso, exatamente agradar. Ele não consegue, né? e aí ele começa a se sentir culpado. Fala assim, realmente, então o problema sou eu. Então isso, às vezes, essa coisa motivacional de vamos lá, força, só depende de você, tem que ser feito com uma certa parcimônia, porque às vezes isso pode até levar a uma pior, às vezes, do modo como o paciente está se sentindo. Peraí que Tarsila quer falar, mas vamos para a Bárbara então antes. Bárbara, conforme o trânsito, nos informe. O trânsito na metrópole. Boa tarde, Dina. Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Ó, os motoristas vão encontrar congestionamento na Cidade Baixa, ali na Rua Barão de Cotegipe, nas proximidades da Praça Irmã Dulce. Outra via que apresenta lentidão no momento é a ACM, na região do Itaigara, no sentido Pituba. A Transalvador informou que há uma ordem de serviço nessa avenida, mas não especificou o que seria. Na Pituba, a fluxo muito intenso na Manuel Dias até o acesso à Rua Rio Grande do Sul, que segue com intensidade. No Rio Vermelho, maior movimentação na Rua Oswaldo Cruz e na Rua Lucaia, sentido centro. As demais vias seguem sem maiores complicações no momento. Bárbara Gomes para o Metrópole Saúde. Obrigada, querida, pela informação. Deixa eu atender a Adriana e Uri e a gente vai para o nosso giro, tá? Oi, Adriana, na 4, Zé. Na verdade, caiu a ligação. Ah, Eu queria diga, só Adriana. terminar para falar com o médico seguinte. Certo. Eu já procurei atendimento para ela na rede, mas eu não consigo de jeito nenhum, porque nunca tem psiquiatra, já tem muita gente sendo atendido. Ele teria algum lugar que eu possa, indicaria algum lugar, assim a gente não tem condições de pagar. Veja só, aí tem que ser na rede, aí teria que ser na rede pública realmente, né? Assim, às vezes acontece de ter uma espera mesmo, isso realmente é um problema que acontece, mas assim, a solução é você buscar o atendimento nas redes credenciadas e nos CAPs, né? Que acho que são os centros de referência, tanto do Estado quanto da Prefeitura, que pode dar esse suporte. Pode? Chamar Yuri? Pode. Ok, eu achei que você ia cumprimentar, eu não queria ultrapassar. Yuri na 3, oi Yuri. Oi pessoal, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu tô ouvindo aí o pessoal falando da situação que tá passando e tudo. Aí eu quero depoimento de alguém que superou essa situação. Eu tive um quadro depressivo lá para os 12 anos de idade, que durou até os 15 e 16. E eu saí de casa, eu ficava muito ansioso, palpitações, eu não conseguia sair de casa, falar com as pessoas. Claro, eu tinha um tratamento médico, mas também eu comecei a falar do meu problema. Eu antes escondia muito, aí comecei a abrir com as pessoas, falar com minha família, com alguns amigos que me procuravam, eu sumia e falava, olha, velho, eu não estou bem para sair, não estou me sentindo bem. E essa abertura foi me ajudando.
foi me ajudando a dialogar com os demais e a transparecer o problema. E isso foi ajudando bastante. Lá com meus 16 anos, eu comecei a superar. E hoje, graças a Deus, vivo bem, não tenho mais essas coisas. Eu sinto na pele quando as pessoas comentam, porque eu vivi isso. E eu queria, não sei, dar umas dicas, falar com o pessoal que tem saída, sabe? Você falar do seu problema, você abrir, buscar ajuda. Há solução, há uma luz fora disso aí tudo, certo? E jogo duro, bola pra frente. Excelente, Shuri, excelente. E é isso mesmo, você tem que encarar o problema e não mascarar ele, ou seja, o problema é feito para ser enfrentado e buscar ajuda, né? Se você ficar guardando para você o problema, você não resolve, né? Existem estudos que mostram que, assim, até o início dos sintomas, até a pessoa procurar ajuda, às vezes você tem um gap de anos aí, que é de sofrimento, sabe? E inclusive de recrudescimento da própria patologia. Vamos para o giro? Vamos lá. Giro de Saúde. Oferecimento Novo Instituto do Cérebro do Hospital da Bahia. A cada dia, um hospital ainda mais completo. 2109-1000. Me conte. Novidades para os tratamentos contra o câncer. O Reino Unido deu início a uma série de testes para identificar se a aspirina pode mesmo ser um medicamento eficaz para evitar o retorno do câncer. Caso haja confirmação dessa propriedade da droga, os pacientes serão beneficiados devido ao fácil acesso ao medicamento. Os pesquisadores irão observar cerca de 11 mil pessoas que já foram vítimas de variados tipos de doença, como câncer do intestino, na próstata, na mama, entre outros, para analisar os efeitos da aspirina nesses pacientes. Ao todo, serão 100 centros de saúde envolvidos na ação, que pode levar até 12 anos. Vai ser realizado lá na Inglaterra, então vai ter um período bem longo para comprovar essa eficácia. Mas a gente continua na esperança, né? Hoje será ótimo, porque é um medicamento barato e encontrado facilmente. Facilmente. E o secretário de Saúde já tinha anunciado aqui as possíveis ações para o transplante de órgãos no Estado, e foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado a portaria que institui a política estadual de incentivo à doação de órgãos e tecidos e de fomento à realização de transplantes no estado da Bahia. Nova política, o governo investirá recursos para alavancar o número de transplantes no estado. Então, Ai, gente, é necessário. Agora já é oficial, já foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Pois é, mas muitas pessoas ainda não conseguem lidar com a história da doação, né? Então, complica um pouco mais. Nessas verbas inclui também uma campanha de incentivo, de educação mesmo para a população, para que elas entendam o que é realmente a doação de órgãos. Vamos para o intervalo comercial? Rapaz, tem muita pergunta, cada depoimento aqui incrível. Agora continue mandando os nomes completos para quem quiser participar da promoção, que a gente está sorteando esses 2 kits aqui para homenagear nosso Edu Domingos, né? Que hoje começa uma nova etapa da vida dele. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos apresentando Metrópole Saúde, um programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Mandar um beijo pro nosso Rafael, que está aqui com a gente essa semana, a Tarsila, assessor de imprensa queridíssimo. Vamos lá, doutor, voltando, conversando com o doutor André Gordilho, psiquiatra, a gente falando sobre distimia. Flor Morena, tá vendo? Morena manda uma pergunta. Ela é morena. Ela foi casada por 5 anos e não suportava o mau humor. E acabou porque ela não suportava o mau humor. Será uma doença? Nada e ninguém presta para ele. Mas ele só se revelou depois do casamento. Será uma doença? Meu nome é Rosilene. É, Flor Morena. Veja bem, Flor, poder ser pode. Mas são muito poucos elementos para a gente poder fazer uma conjectura dessa, assim. Enfim, as pessoas que são mal-humoradas sempre, a tendência é que tem alguma coisa de base aí. Cadê a pergunta de Iracema aqui que mandou mais cedo? Ela pergunta aqui, Tarsila. Boa tarde. O mau humor e a tristeza podem ser influenciados pelo clima ou estação do ano? Pode. Assim, não é comum aqui, porque existe um tipo de depressão que é chamada depressão sazonal, que depende exatamente das estações do ano. É mais comum se ver esse tipo de alterações em países de clima muito frio, de pouca luminosidade. Suicídio também, não é? Também. Então, ou seja, até o tratamento para detectar esse tipo de depressão é feito à base de banho de luz, um tipo de banho de luz específico. Existe uma correlação, às vezes, entre verão, excitação, com aumento um pouco dos quadros de euforia, mas, assim é menos comum, assim, ou seja, doença
depressão sazonal no Brasil, ou seja, no nosso meio. Assim, você pode estar mais chateado como no dia que está chovendo, etc., mas não necessariamente a doença. Não é impossível, mas é pouco comum. Luciana tem 26 anos, ela dá boa tarde pra gente. Doutor, às vezes estou de bom humor durante o dia. Tem dias que não estou de bom humor. É grave? Bem-vindo ao mundo normal. Tem dias que... Aqui a Márcia dá boa tarde para nós. Ela quer saber o seguinte, doutor. Se a criança pode ter isso, o pequeno dela anda irritado, mas está na adolescência. Será que a fase vai passar? Ele descuida da aparência, fica feliz se ele se arrumar, se ela se arrumar, a Márcia. Ela quer participar do sorteio, ela conhece Edu, é maravilhoso, deseja sorte para ele. Ela diz assim, meu filho dorme muito, Dina. Quero ficar bonita, eu estou desempregada e muito preocupada com meu menino. Será que passa? Não, as crianças podem desenvolver transtornos como depressão também e alterações. Assim, a adolescência em si é uma fase mais problemática que tem muitas alterações, né? Ou seja, alterações do humor que estão dentro da normalidade mesmo da fase. Se não for nada muito pronunciado, a tendência é passar. Aqui a Josi quer saber se os sintomas de depressão são sempre tristeza, sono ou tem outros sintomas como agressão. Só pode cursar com disforia, que é irritabilidade, agressividade. Em alguns casos mais graves, pode cursar com quadro psicótico, ou seja, as depressões psicóticas, a pessoa fica com delírio de ruína, tem pessoas que acham que o corpo está apodrecendo, enfim. Existem uma gama de sintomas. O mais comum é tristeza, desânimo, perda de prazer, né? Às vezes perda de apetite, perda do desejo sexual, descuido da aparência. Esses são os sintomas mais comuns, mas existem outros sintomas. Adriana, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar uma pessoa com esses sintomas? Passa o dia bem, agora. sempre que possível cai no choro. Será que ela não tem problemas? Sei que ela não tem problemas nem financeiros e nem de família. Eu estou entendendo que é uma pessoa que não tem problemas e que está com o humor lábil, chorando com facilidade, né? É possível que essa pessoa esteja desenvolvendo um quadro depressivo, né? Então, ou seja, o choro fácil, se emocionar com qualquer bobagem, aquela pessoa que está com a labilidade do humor, ou seja, o que eu costumo dizer assim, até com comercial de sabonete está chorando, né? Ou seja, e que fica mais triste que o habitual, essa pessoa pode estar desenvolvendo um quadro depressivo. E a maneira que você tem de ajudar é levar para um profissional para ser avaliado e ver se realmente tem um problema e que precisa ser tratado. Adriano Teixeira. Alguns casos de mau humor podem ser caracterizados como distimia, uma leve depressão. Tive um amigo que era mal-humorado por anos, até ter o diagnóstico da doença e ser tratado. Minha pergunta é, como diferenciar uma pessoa mal-humorada de uma pessoa que está realmente doente? Olha, você está mal-humorado um dia, acordou, né, com o pé esquerdo, você está irritado por causa de um problema que você está tendo em casa, no trabalho, isso dura um dia, 2, etc. É normal. Agora, você passar 1 ano, 2 anos, o tempo inteiro mal-humorado, tem alguma coisa errada. Então, você provavelmente tem alguma coisa associada a esse tipo. Aí, tudo depende da intensidade, né, e do tempo, né? Porque uma pessoa que fica mal-humorada a vida inteira, não pode ser normal isso. Adriana, ou a Anônima, na verdade, ela diz assim, ela é igual a mãe da Adriana, só que ela tem apenas 26 anos. Eu tenho o dom de afastar as pessoas, tenho extrema dificuldade em pedir desculpas, prefiro me afastar e ficar sozinha, relacionar em me com as pessoas, em ser gentil, brigo com todos e os afasto de mim. Por muitas vezes me acho culpada, uma pessoa ruim. Como melhorar isso? Pergunta e manda beijo pra gente. Um beijo, Anônima. Fica bem. Anônima, você precisa ser avaliado, porque isso pode ser um quadro depressivo, pode ser um quadro de personalidade, né, a dificuldade de lidar com determinadas frustrações e dificuldades, o que leva à irritabilidade fácil, né? Então, na verdade, você pode se ajudar procurando ajuda, né? Procure um psiquiatra de confiança, procure, né, um terapeuta de confiança para poder esmiuçar mais o que está acontecendo, ter um histórico melhor do que está acontecendo e que possa lhe ajudar da maneira mais adequada. Tássia. Boa tarde. Quais as soluções podemos buscar quando percebemos estar entrando nesse quadro depressivo? Quando as coisas ficam sem cor e param de fazer sentido? Quer participar da promoção? Tássia já está participando. A solução que você pode buscar, eu respondo de forma similar que eu respondi a forma anterior. É buscar ajuda, né? Ou seja, existem vários profissionais, né, que são adequados para tratar isso, né? O psiquiatra é o principal
profissional para dar o diagnóstico do que está acontecendo, né? E os terapeutas também, né? Ou seja, eles podem lhe ajudar bastante. Então, é buscar ajuda, assim, não guardar para si o problema. Assim, se você está percebendo que você está com um problema, busca ajuda, porque se você tem uma ferida na perna, você vai buscar ajuda. Se você, sabe, se você sofre um desmaio, você tem uma falta de ar, você corre para emergência. Então, se você tem um sintoma afetivo, se você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo que está há semanas, né, triste, infeliz, se sentindo mal, por que não vai buscar ajuda? Tem que procurar ajuda. Aqui, um ouvinte nosso, ele diz assim: doutor, nem tanto nem tão pouco, felicidade demais pode causar uma depressão escondida? Aquelas pessoas que se obrigam a estar felizes o tempo todo, elas podem estar tentando esconder uma grande tristeza? Tem pessoas que gostam de falsear a felicidade, tipo, né? Ou seja, tipo redes sociais. Exatamente, né? Assim, nas redes sociais é uma pessoa mais feliz do mundo, mas no fundo está triste. Pode acontecer. Agora, felicidade demais, o que a gente poderia pensar na psiquiatria já é o quadro transtorno bipolar. Você está em felicidade entre aspas, tá? Você fica eufórico, né? Acelerado demais, falando demais, gastando demais, se achando demais, né? Desinibido demais. E esse tipo de euforia, né, que às vezes a pessoa fica alegre demais também, ou seja, é patológico. O Walter, para a gente finalizar mesmo, que o nosso tempo já acabou, o Zé já sinalizou, ele disse que teve depressão ao acordar, ele chorava muito, tinha medo e pediu, inclusive, desligamento do trabalho. Daí, ele diz, parei e percebi que eu podia melhorar. Fui ao médico, parti para o médico, um papo, melhorei. Ele diz que é muito ruim o depoimento dele, pra gente finalizar. E assim, ou seja, o Walter, você tomou uma decisão, ou seja, que eu sempre costumo dizer, quando você está deprimido, quando você está passando por um problema desse, não é hora de tomar nenhuma decisão drástica. Assim como pedir demissão, terminar casamento, é uma hora de você buscar ajuda. A partir daí você vai se tratar. Quando você estiver melhor, ou seja, tiver voltado ao seu estado basal de normalidade, digamos assim, essa é a hora de você definir se vai pedir demissão, se vai acabar um casamento, o que você vai fazer de sua vida. Mas enquanto estiver sob a ação da doença, não é a hora de tomar nenhuma decisão drástica, e sim de pedir ajuda. E não tenham vergonha de pedir ajuda, porque ninguém tem vergonha de pedir ajuda para outros problemas. E por que vai ter com os problemas da cabeça, coração, os problemas mentais? Por isso que a gente pede ajuda para o senhor quando a gente quer um especialista bacana e que consiga entender os ouvintes. Obrigada, viu, doutor André? Até a próxima. Gina. Foi muito bacana, obrigado. Ótimo final de semana. Rafa, um beijo para você. Tarsila Varindo, quem ganhou os kits tem 48 horas para vir retirar aqui na portaria da Rádio Metrópole. Correndo, gente. Tássia Pereira dos Santos e Edinael da Silva Gonçalves.